Começando a nossa lição, hoje vamos falar sobre colocar o capacete da salvação. O Filho de Deus, a exemplo de qualquer pessoa, pensa muitas coisas, deseja algumas delas, forma opiniões e assim seus pensamentos viajam de um lado para o outro, podendo gerar confusões e frustrações. Hoje muitos estão firmados em pensamentos que vêm de sabedoria terrena, animal e até diabólica, segundo o texto de Tiago 3:15. Deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa importante. A Bíblia diz para nós que tudo que tivermos que pensar, que os nossos pensamentos sejam ocupados por coisas boas, puras, honestas, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então é um alerta de Deus para nós, que a responsabilidade de ter bons pensamentos é nossa. Filipenses vai falar sobre isso. Então tudo que eu tenho que pensar é o que é bom, o que é honesto, o que é puro, o que é santo, é o que tem virtude, é aquilo que dá louvor a Deus. Fora disso, esses pensamentos precisam ser retirados da minha mente, da sua. Se deixamos esses pensamentos entrarem, eles vão comandar toda a nossa vida. A Bíblia Sagrada diz para nós que como você imaginou na sua alma, assim é. Então, se você deixa seus pensamentos serem envolvidos por tudo que não deve, a consequência disso é muito ruim. Porque daqui a pouco você está depressivo, daqui a pouco você está pensando, e ao mesmo tempo não só pensando, mas dando lugar ao inimigo nesses pensamentos. Aí daqui a pouco a pessoa está lá aceitando a sugestão do diabo, e acaba cedendo ao pecado, acaba cedendo a uma prática errada qualquer. E a gente tem que sair fora disso. Se já sabemos que os nossos pensamentos é uma das áreas que o inimigo ataca, então mais do que nunca levante um alerta quanto a isso. Veio pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus, na hora rejeite. Jesus explicou que os maus pensamentos, eles procedem do coração. Não é da mente propriamente, mas é do coração, Jesus falou. Então, alguma coisa entrou no coração que faz a pessoa pensar tal coisa ruim. Ela tem que guardar o coração, conforme diz Provérbios 4. Tem que guardar o coração. 4:23 vai falar isso. Então, a gente tem que guardar o coração daquilo que não tem que estar na nossa mente, daquilo que não tem que estar dentro do nosso coração. Continuando na nossa lição. É preciso tomar posse do capacete da salvação para a proteção dos pensamentos. No livro de Jeremias está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Isaías 55:9. É preciso conhecer e entender os pensamentos do Senhor, para substituir os nossos pensamentos pelos dele. E isso é possível quando nos envolvemos com o quê? Com a verdade, que é a palavra de Deus. Ela nos faz entender os pensamentos de Deus. Vamos compreender uma coisa. Sabe, meditar na palavra de Deus é uma necessidade para todos nós. A Bíblia diz para nós, as orientações que Deus nos dá, é que a gente tem que meditar na palavra de dia e de noite. De dia e de noite. A Bíblia diz que são em 2 momentos. De dia e de noite.
Bom, se nós tivermos esse cuidado de meditar na palavra de dia e de noite, nós vamos ter muito proveito, nós vamos ter muitos resultados positivos. Por descrever o texto bíblico lá de Salmo 1, que diz para nós: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, quer dizer, não para ficar olhando o que o pecador está fazendo ou deixando de fazer. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Esta pessoa será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. A árvore junto do ribeiro está sempre bonita, não lhe falta água. Diferente daquela árvore que está num local que não está em chuva muito, e quando chove ela fica boa, mas quando não chove ela seca, perde até as suas folhas. Mas aquela plantada junto a ribeiro de água será, de fato, uma árvore que não vai perder as suas folhas. E a Bíblia diz que nós seremos como ela. E a Escritura fala para a gente que nós iremos produzir frutos na sua estação própria. Não vamos perder as folhas. E tudo o que fizermos prosperará. Mas não é só o salmista que fala isso. Deus diz isso para Josué, lá no Josué, no capítulo 1. Ele diz para Josué: Josué, medita no livro desta lei. Medita. Está nele dia e noite. E o que vai acontecer? Você prudentemente te conduzirás. Então você vai ter prudência nas suas atitudes, você vai ter prudência na sua maneira de viver. O que é prudência? Aquela capacidade de perceber um erro ou um perigo e se desviar dele. Essa prudência, essa capacidade de sair fora das ciladas do inimigo, a gente adquire à medida que vamos meditando na palavra de Deus. Então os nossos pensamentos vão ficando mais ligados em Deus, né? A nossa percepção das coisas começa a melhorar. A gente começa a enxergar os perigos e nos desviamos deles. O temor a Deus, aquele respeito pela palavra, cresce dentro da gente, por estarmos meditando na palavra. Então a gente começa a viver muito mais perto de Deus. Consequentemente, vamos viver os pensamentos que Ele tem para nós. Vamos viver os planos que Ele tem para nós. Diferente de quando andamos longe, distante dEle. Nós temos os nossos planos, nós temos as nossas vontades, nós temos os nossos desejos, nós temos os nossos pensamentos. Só que o Senhor tem também os pensamentos dEle, também tem os desejos dEle para cumprir na nossa vida. E a Escritura afirma que são maiores e são melhores do que os nossos. Então o que Deus tem para nós vai muito além daquilo que nós conseguimos imaginar até hoje. Só que às vezes Ele não pode cumprir esses desejos, essas vontades dEle na vida de alguém, porque esse alguém não se submete a Deus. Mas uma vez que ele se submeter ao Senhor, Deus vai conduzi-lo, vai guiá-lo e vai cumprir os planos dEle para essa pessoa. Algumas atitudes dos homens acabam tardando, fazendo com que a vontade perfeita de Deus não se cumpra imediatamente. E demore um pouco mais, acaba protelando aí os planos de Deus. Por que motivo? Porque a pessoa insiste em querer fazer o que ela quer, a vontade dela e não a de Deus. No dia que ela se dispor, eu vou fazer não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Ela pode dizer: Senhor, eu tenho planos, eu tenho sonhos, e eu quero colocá-los aqui diante de Ti. Mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me ajude. Porque se os teus planos são melhores e maiores do que os meus, então que os meus sejam descartados e que os teus se estabeleçam na minha vida. Porque eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Meu Deus, cumpra-se em mim a tua vontade, né? Meu Deus, eu quero ver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumprir na minha vida. Me torne sensível bastante para eu perceber o que o Senhor quer para mim. O que o Senhor tem reservado para a minha vida. E se tivermos essa sensibilidade, esse respeito pela palavra, Deus vai nos conduzir. Voltando à lição. Pergunte-se,
que tipo de pensamentos tenho tido? De paz, confiança em Deus, ou de inseguranças, medos e dúvidas? Quando os nossos pensamentos são maus, é preciso usar o capacete da salvação, fazendo o que está escrito em Jeremias: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Jeremias 29, 12. Então, se tem pensamentos que você sabe que não são bons, sabe que tem coisas que estão vindo na tua cabeça que está tirando a tua paz, é uma preocupação com o filho, uma preocupação com o irmão, uma preocupação com o pai, com a mãe, uma preocupação extrema que você está perdendo a sua paz. Mas não é para perder. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Ele nos deu a paz. Não perca o que Deus te deu. Podemos estar enfrentando um momento difícil, podemos estar enfrentando uma adversidade qualquer, mas não perca a paz. Senhor, eu não vou perder a minha paz. Eu não vou ficar nessa aflição, nessa angústia, nesse desespero. Eu vou lançar sobre o Senhor as minhas ansiedades, as minhas preocupações, e vou crer que o Senhor está à frente, cuidando de todos os detalhes. E que o Senhor está, de fato, dando a vitória a essa batalha. E eu vou vencer. Encha o teu coração de fé, de confiança. Não deixe o medo prevalecer dentro de você. Às vezes a pessoa começa a ficar com medo. O medo de perder um filho, o medo de perder um cônjuge, o medo de que aquela doença seja uma doença grave, o medo de que a coisa não dê certo, o medo de que aquela cirurgia acabe tendo um resultado ruim, o medo de que aquele problema familiar se torne um verdadeiro caos. A gente não tem que ter medo, a gente tem que ter fé para vencer a batalha. O missionário Soares sempre costuma dizer ao povo: quem tem medo está na mão do inimigo, quem tem fé está na mão de Deus. Então o medo faz com que a gente fique lá com a porta aberta para o inimigo entrar. Mas a fé faz com que a porta para o inimigo esteja fechada. Faz com que Deus tenha liberdade de agir nas nossas vidas. Então nós precisamos estar mantendo uma vida de fé e não de medo. Amém? Continuando. Então invocar é orar a Deus. Invocar é recorrer ao Senhor em oração de arrependimento por ter aceitado pensamentos maus e ter agido impulsionado por eles. É necessário agir por fé, quebrando o domínio desses pensamentos em o nome de Jesus. Amém? Então você vai invocar a Deus, tem um pensamento não está certo: Jesus, eu venho aqui diante de Ti, me perdoe se eu vacilei, deixei esse pensamento entrar, mas agora, ó Deus, eu vou tomar uma decisão firme na Tua presença, e esse pensamento não vai prosperar. E você manda ele embora. Agora tem um detalhe: pode ser que ele queira voltar. Porque quando o mal vem, ele vem de uma forma muito sutil, que às vezes a pessoa até não dá muito valor, nem muita importância àquilo, mas deixa aquilo entrar. Não, não deixe. Quando lá em Gênesis 4, Deus fala com Caim, Deus sabia o que estava passando pelo coração do Caim, pelos pensamentos dele. O Caim planejava matar o próprio irmão. E Deus falou para ele: Caim, por que decaíste o teu semblante? Se você tivesse agido corretamente, a sua oferta não teria sido aceita. Agora, porque agiste loucamente, o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas sobre ele deves dominar. Então ele tinha que tomar atitude na hora e não deixar que aquele desejo que veio, aquele pensamento, começou tudo com um pensamento. Esse meu irmão, a culpa é dele. O diabo soprou isso no ouvido do Caim. A culpa não era do Abel, a culpa era dele, do próprio Caim, que em vez de oferecer a Deus uma oferta agradável ao Senhor, ele ofereceu qualquer coisa para Deus. Aí Deus não aceitou a oferta dele.
Porque ele foi mal na sua atitude. Porque ele foi avarento, porque ele não deu devido valor a Deus. Ele quis oferecer qualquer coisa para Deus, o resto para Deus. E Deus não aceitou. E aí o Caim ficou com o semblante fechado, achando que a culpa era do irmão, porque o irmão tinha oferecido uma oferta muito boa para Deus. E ele ofereceu algo que Deus não aceitou. Ele achava que era porque Deus havia comparado a oferta dele com a do irmão. É mais fácil a gente jogar a culpa nos outros do que assumir o erro, né? É mais fácil dizer que a culpa é do outro, a culpa não é minha. Se ele tivesse agido diferente, eu não estaria com esse problema. Se ele não tivesse agido assim, eu não estaria passando por isso. Mas ele não enxergou o seu próprio erro. Ele se achava certo. Ele não se arrependeu, entende? Enquanto a pessoa não enxerga o seu erro, ela não se arrepende do erro que cometeu. A pessoa tem que enxergar que errou. Ela tem que sentir o peso da sua culpa. O que ela fez de errado. Reconhecer, Senhor, eu errei. Eu estou totalmente errado. Mas enxergar mesmo. Porque só quando a gente enxerga a besteira que fizemos, o erro que cometemos, o pecado que cometemos, é que quando vier uma outra oportunidade de fazer de novo, a gente vai dizer, peraí, não, isso não vou fazer. Eu sei o que isso trouxe para a minha vida de dor. Eu sei o que isso me afastou de Deus. Eu sei o preço que eu paguei por ter feito essa besteira. Não vou fazer, não. Não vou, não. Senhor, me ajude. Meu Deus, me dá o livramento. Meu Deus, não me deixa cair, não, Senhor. A pessoa toma uma posição de estar alerta, vigilante, para não ceder àquela tentação do inimigo novamente. Enquanto a pessoa não estiver consciente disso, ela comete o erro, ela até pode dizer para alguém, me desculpa, não vou fazer mais. Na semana seguinte está fazendo de novo. Porque não houve um arrependimento sincero, verdadeiro. O arrependimento é necessário. E quando a pessoa se arrepende e toma uma posição firme diante de Deus, ela tem que continuar alerta, vigilante. Vem a tentação qualquer, ela sabe que aquela área da vida ela precisa tomar mais cuidado. Então ela vai vigiar. Não vou fazer não. Não dá nem assunto para o inimigo. Um leve pensamento sobre o assunto está amarrado, Satanás. Não quero saber disso. Olhou, não vou querer saber de olhar nada disso. Eu sou de Jesus. Eu estou morto para o pecado. Não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Ela tem que dar a palavra no coração e tomar uma posição e resistir àquilo. Porque se ela não fizer isso, ela volta ao erro cometido. Continuando. Esse capacete, porém, não conseguimos colocar em nós mesmos, pois representa a salvação de Cristo, a qual nos é dada gratuitamente pelo Senhor. Ao aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, você pode reler a lição 3, temos condições de receber o capacete da salvação, dada pelo próprio Deus, o que significará que tomamos posse da obra redentora de Jesus por nós. A partir de então, tomaremos posse de tudo o que nos pertence por meio de Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Vamos mais uma vez ler com atenção. Quanto ao mais, irmãos, além das orientações que ele deu nos versículos anteriores de Filipenses, tudo que é verdadeiro, a gente tem que passar por essa peneira. É verdadeiro? Esse assunto é verdadeiro? Isso aqui é verdade? O que é verdade?
É o que está de acordo com a verdade, que é a palavra. Está de acordo com a palavra de Deus? É verdadeiro? É honesto? Isso é uma coisa honesta? Fazer isso é honesto? Se não é honesto, não tem que fazer parte da nossa vida. É justo? Uma pessoa justa faz isso, uma pessoa justa pratica isso. É puro? Há pureza nisso? É amável? Quer dizer, o amor se faz presente nisso? O amor que é Cristo, que é Jesus? É de boa fama? Se alguém souber que eu estou fazendo isso, isso me traz o quê? Qual é a percepção que as pessoas terão a meu respeito? Isso me gera uma boa fama ou uma má fama? Há alguma virtude? Tem realmente virtude? Tem qualidade nisso? Há algum louvor? Deus está sendo louvado nisso? Isso serve para louvar a Deus? Então nisso pensai. Então parece que a peneira é bem fininha, né? Não passa o que não presta aí. É nisso que eu tenho que pensar. Fora dessas coisas, eu não tenho que deixar esses pensamentos na minha cabeça. Nem você na sua. Você tem que tomar uma posição e rejeitar tudo aquilo que não condiz com Filipenses 4:8. Assim, nossos pensamentos estarão nas promessas divinas, porque a gente vai pensar de acordo com a palavra, e não nos problemas, tribulações desse século. Meu irmão, a gente vai ter paz. Vamos ter paz completa. E isso é necessário para que a gente possa verdadeiramente enfrentar as batalhas dessa vida com a nossa mente em Cristo, firmada em Jesus, confiante no nosso Deus, e aí Ele vai nos conduzir à vitória que precisamos. Amém?